A Bíblia Sagrada, Velho Testamento, Livro de Números, capítulo 14. A rebelião do povo. Versículo 1. Então, toda a congregação levantou a sua voz, e o povo chorou naquela noite. Versículo 2. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Versículo 3. E por que o Senhor nos traz a esta terra? Para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Versículo 4. E dizia uns aos outros: constituamos um capitão e voltemos ao Egito. Versículo 5. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. Versículo 6. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dois que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Versículo 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nola dará, terra que emana leite e mel. Versículo 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. E não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Versículo 10. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação, e todos os filhos de Israel, a todos os filhos de Israel. Moisés intercede pelo povo. Versículo 11. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Versículo 12. Com pestilência o ferirei, eu o rejeitarei. Eu farei de ti povo maior e mais forte do que este. Versículo 13. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto a tua força fizeste subir este povo do meio deles. Versículo 14. E dirão aos moradores desta terra, os quais ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor,
lhes apareces, que tua nuvem está sobre ele, e que vais adiante dele numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Versículo 15. E se matares este povo como a um só homem, então as nações que antes ouviram a tua fama falarão, dizendo. Versículo 16. Porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que ele tinha jurado? Por isso os matou no deserto? Versículo 17. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo. Versículo 18. O Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração. Versículo 19. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, como também perdoaste a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Versículo 20. E disse o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoei. Versículo 21. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra. Versículo 22. E que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz. Versículo 23. Não verão a terra de que a seus pais jurei. Nenhum daqueles que me provocaram haverá. Versículo 24. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra que entrou, e a sua descendência a possuirá em herança. Versículo 25. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. O castigo pela rebelião. Versículo 26. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo. Versículo 27. Até quando suportarei esta má congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Versículo 28. Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Versículo 29. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Versículo 30. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão para que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Versículo 31. Mas os vossos filhos, de que dizeis,
por presa serão, porém nela eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Versículo 32. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto. Versículo 33. E vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Versículo 34. Segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Versículo 35. Eu, o Senhor, falei. Assim farei a toda esta má congregação, que se levantou contra mim, neste deserto. Se consumirão, e aí falecerão. Versículo 36. E os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Versículo 37. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Versículo 38. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram a espiar a terra, ficaram com vida. Versículo 39. E falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se entristeceu muito. Versículo 40. E levantaram-se pela manhã, de madrugada, e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar que o Senhor tem falado, porquanto havemos pecado. Versículo 41. Mas Moisés disse: Por que transgredis o mandamento do Senhor? Por isso não prosperará. Versículo 42. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Versículo 43. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali, diante da vossa face, e caireis a espada, pois, porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não estará convosco. Versículo 44. Contudo, temerariamente tentarão subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Versículo 45. Então desceram os amalequitas e os cananeus, que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Horma.